Dia Mundial do TDAH. O que precisamos saber sobre isso? Em primeiro ponto, conscientização. É uma condição neurobiológica. Então, se você tem, não tem como deixar de ter. Eu sempre dou um exemplo, por exemplo, de condições corporais, como hipertensão, diabetes. Se você não fizer o exame, você não vai saber que você tem. Mas não é porque você não fez que você não vai deixar de ter. O que acontece é uma corrida contra o tempo, que quanto mais você tem instrumentos para lidar com aquilo, você se empodera, você consegue realmente ter ferramentas. TDAH, assim como transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, como dislexia, descalculia e tantas outras. Quanto mais cedo a gente tiver intervenção, mais cedo a gente vai ter ferramentas. Então, essa é a questão, porque que os médicos têm encaminhado tanto para a área de avaliação neuropsicológica e por isso que está tão em alta. Neuropsicóloga, o neuropsicóloga. Por quê? Porque é com ferramentas que a gente descobre as funções neuropsicológicas que estão em prejuízo. Então, as funções executivas, né, primordialmente, são aquelas mais afetadas pelo TDAH, então motivação, gerenciamento do tempo. Neuropsicológica você também descobre como que tá sua memória, como que tá sua atenção. Também, né, as desregulações emocionais e além de todo aparato comportamental que o psicólogo também consegue fazer de você. Então, por exemplo, coisas que a inteligência artificial não vai chegar, como avaliação postural, comportamental, gestual, isso não tem, porque eu já tentei dar um prompt para ela e ela não fez. Então, são coisas que a IA não consegue chegar, só nós, psicólogos humanos. A pessoa se senta, como a pessoa verbaliza, isso tudo é o instrumento do psicólogo. E com essa instrumentalização também há tratamento. Uma coisa que é interessante que a gente fala cura, né? Na psicologia a gente tem tratamento. Então, por exemplo, não existe um ex-alcoólatra, não existe... Você tem aquela condição, você tem que sempre tratar, né? Então, a mesma coisa são as questões do neurodesenvolvimento. Você nascendo com ela, que tem uma carga genética muito grande, o seu cérebro é um cérebro que funciona diferente. Tanto as conexões cerebrais, quanto a liberação de neurotransmissores, em especial dopaminérgicos, né? Então, a gente precisa entender que há toda uma máquina aqui. Então, a gente não fala, estou curado do TDAH, estou curado do autismo. Nivelar, tá? Estabilizar os sintomas prejudiciais. A gente consegue falar, olha, não está tão grave, está regulado, estável. Mas aquela você vai permanecer, tá? Mas não te define. Então, você pode alcançar patamares muito maiores quando você toma posse da sua conscientização, tá? Que você tem esse problema. O TDAH, diferente do que muitos pensam também, ele não é só da parte intelectual que faz prejuízo. O que acontece? Nas desregulações emocionais, ele se assemelha até um transtorno de humor, tá? Porque há altos e baixos. Tem dia que dá vontade de fazer um monte de coisa. E tem dia que a pessoa está completamente esgotada, precisando ser ligada na tomada. É diferente, porque quando há um diagnóstico diferencial, você consegue interpretar que não se trata necessariamente de um transtorno do humor, mas sim um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nós falamos de famílias, categorias de transtornos muito diferentes. Lógico que pode ser associado também
ter uma comorbidade. Então, a pessoa pode ter um transtorno bipolar, um transtorno borderline e ter o TDAH, bem como ter o autismo, tá? E ter essas psicopatologias em interação. Só que uma vai ser maior e as outras vão ser comórbidas. Ela vai ficar em segundo plano. Ela não vai ficar ali visível. É como se fosse um fundo, né? A figura e o fundo. Então, é preciso ser diagnóstico com pessoas preparadas, profissionais preparados, entender de neurodivergência. Infelizmente, em 5 nem todos têm especialidade. Então, procure pessoas que tenham suporte para te dar, para você não perder tempo, né? Às vezes o cliente, o paciente, ele chega numa consulta médica entendendo que aquele profissional é ético, mas não, ele não tem o suporte daquela especialização. Por mais que ele seja um psiquiatra, um neurologista, todos nós, na nossa carreira, a gente vai afinando a nossa jornada. Eu, né, assim, estou na parte de neurodivergência, eu fiz principalmente 2 especializações que foram muito importantes, que é a neuropsicologia e o ABA, né? Então, elas dão foco não só isso, mas a demências, a lesões cerebrais e outras coisas que não só a neurodivergência, mas o meu caminhar foi me levando para a neurodivergência. E hoje é o que eu mais atuo. Então, a gente precisa entender, né, além disso, que a neurodivergência, que eu sempre falo, ele é um nó borromeano. Então, eu tenho um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui. Nesse meio, entre os 3, há sintomas muito parecidos, tá? Então, falta de atenção pode ter milhares de transtornos, não só o TDAH. Falta de energia, depois tem diversos transtornos, incluindo a depressão, que não é uma neurodivergência, também diversos outros transtornos. A pessoa ser desatenta, a pessoa ser impaciente, não faz dela TDAH. Nós temos critérios, bases científicas e manuais internacionais, como o DSM, o Código Internacional de Doenças, que é o CID-11. Então, assim por diante, a gente precisa que a pessoa entre naquilo tudo. Se a pessoa não tiver naquilo, é uma outra coisa que a gente vai tratar com o mesmo carinho e a mesma atenção. Mas nem tudo é TDAH, certo? Bom dia!